é possível que algum dia se dê em conta que você tenha se tornado obsoleto. Mais vozes venham a surgir se perguntando se é tão necessário assim que haja escolas. Ele é um mero reprodutor, ele é um mero leitor, vive à mercê de ser substituído aí por qualquer robô que lê sem engasgar. E eu penso que tudo isso pode estar em vias de colapso. Então, a pergunta pode a IA substituir o professor? Aí eu digo de filosofia ou qualquer outro, e a minha resposta é, por enquanto, longe disso. Não é? Longe disso, por quê? Porque ainda há em todas essas avaliações uma dimensão de sensibilidade propriamente humana que é exclusividade nossa por enquanto. Então, nesse sentido, com certeza, os robôs sabem muito mais de qualquer filósofo do que qualquer professor. Com certeza, os robôs têm condição de conexões entre pensamentos de filósofos numa velocidade infinitamente maior do que qualquer professor, mas o ensino não é só isso, não é só a geração do conteúdo. O ensino ele tem digamos, pré-requisitos de discernimento a médio e longo prazo sobre o papel da escola e da educação na sociedade, que ainda é uma questão propriamente política que depende da presença humana em definitivo. Então essa é um pouco a minha resposta. A presença humana ela é fundamental, isso aí não tem como, né? Eu acho que talvez de tudo aí que o pessoal fala que vai tirar emprego e tal, o professor eu acho que não vai. O professor usar a inteligência artificial, óbvio que sim, né? Até mesmo para preparar uma aula, para poder preparar que fique claro, é preciso que o professor tenha muita noção da extensão da sua presença na sociedade. Eu falei aqui de valores, que tipo de educando queremos formar para o mundo. Essa é uma discussão que durante 30 anos na universidade eu nunca tive. Então, é o que deveria ser. Mas se você sair daqui e entrar na primeira escola, é possível que o professor sorria quando você disser isso. Fala, eu já tenho que dar aula, já tenho que corrigir prova, já tenho que cuidar de um monte de peça que me aparece pela frente. Pais e mestres, e o diabo, aí você me vem ainda com reflexões axiológicas sobre o papel da educação na humanidade. Né? Se liga, não tenho a menor condição de fazer isso, mas aí é que está o tiro no pé, né? Porque abrindo mão dessa riqueza, o professor abre o flanco para argumentações do tipo, vamos botar então uma máquina no lugar, vamos substituir. Porque se fosse só uma questão técnica, talvez não dê nem pro cheiro. Não, eu só acompanho isso aí, se a gente pegar aí nesses anos recentes, né, talvez a educação tenha sido a área que mais passou por uma grande transformação, né? Porque a gente teve a pandemia, tendo que mudar tudo para professores que não tinham, né, dar aula online, que é uma outra pegada, um outro ritmo, uma outra coisa, e aí quando eles estavam se acostumando, vem a paulada da inteligência artificial ainda em cima, né? O senhor tem encontrado com educadores, com professores, o que tem sentido? E até mesmo de gerações diferentes, porque obviamente, né, tem professores mais novos que vão se adaptar muito melhor a isso, e vão ter professores talvez mais antigos, que vão demorar um pouco, ou que nem vão se adaptar e vão... Mas é exatamente isso, né? Por incrível que pareça, ali mesmo onde deveria transitar um espírito renovado de mudança, de apreço pelas transformações do mundo, o que muitas vezes a gente encontra é o apego. O apego total, né? As coisas... A certas práticas, a certos ritos, a certas fichas, a certos conteúdos. Mas isso aí é ficar numa zona de conforto, não é? Pois mas assim, é absolutamente nefasta, né? Porque na hora que você ignora um mundo que se transforma numa velocidade insólita e única na história, e você chega lá com as tuas fichas como se nada tivesse acontecido de um ano para o outro,
é possível que algum dia se dê em conta que você tenha se tornado obsoleto, não é? Que você esteja ensinando a respeito de um mundo que não existe mais e para um mundo que tampouco existirá mais. Né? Então, nesse sentido, eu imagino que há uma responsabilidade da educação formal, escolar, se quiser continuar existindo, e se quiser resgatar um pouco da legitimidade que um dia teve na sociedade, pois é preciso que tenha a condição de olhar para o mundo com o olhar que é o seu, que não é um olhar de submissão às coisas do mundo, mas que é um olhar crítico, que é um olhar investigativo, que é um olhar de reflexão de valor mesmo, e caso contrário é possível que mais vozes venham a surgir se perguntando se é tão necessário assim que haja escolas no mundo, se nós temos acesso a todo tipo de conteúdo debaixo do edredom, sem precisar sair de casa, e talvez seja a hora, né, dos defensores do mundo escolar de mostrar que a escola é muito mais do que um espaço de contato com conteúdos, mas é um espaço quase que laboratorial de convivência, onde questões éticas, questões de discussão da importância do outro na vida de cada um, tem digamos, uma oportunidade rara de reflexão. Sim. E de aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, a escola vai muito além daquilo que aprendemos, porque ela é, com certeza, um braço da sociedade importantíssimo para formar o cidadão, não só pelo que o professor diz, mas por um número infinito de interações, onde a presença horizontal dos colegas e a relação vertical com o professor, ela, de certa maneira, antecipa questões de convivência que todo educando enfrentará mais para frente. Né? Que eu acho que foi o que os alunos sentiram mais falta aí quando teve, né, a tal da pandemia de ficar em casa e tudo, foi isso, né? Foi o contato com os colegas e tal, né? Essa parte da socialização, né? Nossa, a minha filha entrou no direito no primeiro ano da pandemia e, portanto, ela só veio conhecer presencialmente os colegas no terceiro ano da faculdade de maneira completa. Foi muito lamentável. O impacto que foi assim, amputar da formação um pedaço substancioso, quiçá o mais importante. E é lamentável que isso tenha sido desse modo. Porque a vida do professor também não é fácil hoje, né? Porque, assim, ele tem que, infelizmente, ainda tem essas coisas muito engessadas, né? De seguir um conteúdo que é dado, seja, né, por uma rede de ensino, qualquer coisa que seja, tem que seguir aquilo ali, não tem jeito. E o aluno hoje, quando ele sai da sala de aula, ele tem o mundo todo à disposição dele, né? Até mesmo para ver se o que o professor falou é verdade ou não, tá certo ou não, né? E aí e se o cara que o educador não se atualizar, não tiver, a vida dele ficou bem complicada, né? Não, mas não tem dúvida. E o que é grave, e você tocou num ponto importantíssimo, bem, no mundo da universidade, ainda o professor goza de uma certa autonomia para desenvolver o seu programa. Ah, sim. Eu pelo menos falo por mim Não, normalmente né? Eu fazia isso de modo a também me renovar a cada ano, etc. Mas nos sistemas de ensino, onde o que o professor diz em sala de aula já está pré-determinado, quase que vírgula a vírgula, né? Cabe a ele ler aquilo que ele projeta numa tela qualquer e tal. Então, você usou a palavra, esse engessamento, ele, de certo modo, desobriga o professor a ser criativo, inventivo, inovativo e portanto, fazer do seu trabalho uma obra quase que de arte, né? Exato. Por outro lado,
também, às vezes, muitos se sentem confortáveis, porque ao fazer isso, a escola tira dele toda a responsabilidade por aquilo que é ensinado. Olha, me mandaram ler o que está escrito aí. Estou fazendo o que me mandaram, né? Fazendo o que me mandaram, né? Quase como carrascos de outrora também argumentaram para suas atrocidades. Mas, de certo modo, é um pouco isso. Quer dizer, quando o professor é o autor soberano daquilo que ensina, ele também é responsável por aquilo que ele desenvolve. Na hora que ele lê uma apostila, que é o apostilamento do ensino, né? Esse apostilamento do ensino, ele é de tal maneira restritivo, né, que permite ao professor lavar as mãos. Ele é um mero reprodutor, ele é um mero leitor, ele é um mero... É claro que ele está, inclusive, à mercê de ser substituído aí por qualquer robô que lê sem engasgar, né? Sem tossir, sem espirrar, sem nada, né? Mas ele, por outro lado, não tem responsabilidade nenhuma por aquilo que eventualmente possa não corresponder à realidade no que está nas apostilas, né? Eu não sei como que é, eu sou da área de exatas, né? Eu fiz geofísica aí na USP e tal, mestrado, doutorado, tudo na área de exatas. E a área de exatas a gente tem um problema seríssimo, que uma das origens é esse aí, né? Que o aluno, quando ele sai, o gap que ele enfrenta, quando ele entra no ensino superior, na universidade, é um negócio gigantesco. Tanto que os caras têm aula de cálculo, que é o cálculo 1, né, que a gente fala, é onde a evasão, assim, é gigantesca na área de exatas, né? Uma parte vem disso aí, porque lá no ensino médio, né, no antigo colegial, como eu falava, ele tá no apostilamento, decorando tal, para não sei o quê, porque o professor também, para ele, tá tudo bem aquilo, para o aluno melhor ainda, né, vamos dizer assim. E lá na frente ele vai. Na área de... O senhor é da área de humanas, né? Vocês notam esse gap também? Esse gap é menor? Porque... Como que é isso? Bom, a constatação que eu faço é que o nosso aluno, né, eu posso fazer uma comparação ao longo de 30 anos de docência, né? Quer dizer, o nosso aluno mudou muito de competência. Mesmo esse aluno, digamos, igualmente qualificado pela FUVEST para entrar na USP, ele mudou muito de competência no interior da mesma instituição, né? Entendi. Então, se lá, quando eu comecei, os meus alunos, caso eu não tivesse dado alguma leitura de algum texto complicado para ler, os meus alunos cobravam essa leitura, certo? Que legal. Não vai ter nada para ler, né? né? Como que dizendo, o senhor aí não fez o seu trabalho de identificar a bibliografia da aula e tal, e bom... no final, né, mais próximo do fim da minha atividade na universidade, já havia queixas, né, sobre essa mesma, digamos, solicitação, né, essa mesma sugestão. Então, eu imagino que tenha havido uma grande queda da capacidade de abstração, da capacidade de lidar com conceitos, da capacidade de pegar um texto e ler. Algumas coisas estão aí na internet identificando a minha incredulidade e meu descontentamento, né? Já que se acha tão inteligente, pega uma página do Kant para ler e não é possível que você não entenda. Se você foi alimentado na infância, o cara escreveu, você pega o que ele escreveu, ele tirou do zero. Você pega o que ele escreveu e atribui sentido, mesmo que tenha que ler 30 vezes, né? Isso que, num determinado momento da minha trajetória, ainda era entendido pelos alunos como pertinente, plausível, uma bronca bem dada, alguma coisa que cutucava os brios né? No final do processo olhariam para mim em tom de chacota. A gente vai ler o que a gente quiser, se liga, sabe? Não, né? Então, penso que desse lado houve um empobrecimento. Por outro lado, como é normal de entender, fácil de entender, em termos assim de
de informação e de contato com diversas áreas e de maneira muito pontual ouvir falar disso ou daquilo, né? O aluno ele é hoje infinitamente mais abastecido, né? Sim. E esse aluno que entra na universidade, na faculdade onde eu trabalhava, ele é um aluno bom, né? Ele é um aluno de ensino médio muito bom, ele é qualificado, não é fácil entrar ali onde eu ensinava, né? Sim. Então, ele é um aluno curioso, ele é um aluno que fuça, ele é um aluno que coisa. Então, se ele perdeu em competência, eu diria, em profundidade, ele ganhou muito em superficialidade, e que me entenda, isso eu estou apresentando aqui apenas como uma mudança de competência desenvolvida no ensino médio pelos processos educativos vigentes. Sim. Agora, claro, para o meu trabalho dificultou demais. Eu imagino que para outras áreas tenha facilitado. Então eu não estou aqui fazendo, por enquanto, um juízo definitivo, nem catastrofista, nem apologético. Estou apenas dizendo que mudou. E acho que seria esquisito se não mudasse mesmo, se você considerar que quando eu comecei a dar aula não existia internet, né? Sim. O Ayrton Senna estava vivo. Então, quando eu terminei de dar aula, a bronca que eu dava para os alunos era filmada a revelia por um aluno, colocada na internet com 40 milhões de visualizações. Então, você deve imaginar que aí sim o professor perde o chão, porque o professor formado na velha escola, né, onde ele está acostumado a ter uma autoridade, uma legitimidade dentro da sala de aula bastante elevada, e ele vê a sua bronca, né, apresentada para o espaço público, sem que haja nenhum tipo de filtro ou controle, e submetida assim a uma avaliação que poderia ser muito contundente, mas que curiosamente não foi, pelo contrário, foi de aplauso, foi de simpatia com o professor, no entendimento de que o professor se deu aquela bronca porque se incomoda ainda com o aluno, ainda se incomoda do aluno não estar aprendendo tanto que poderia ter aprendido, e há aí uma autenticidade, quem sabe até um amor pelo aluno, no sentido de querer que ele aprenda de qualquer jeito, e eu penso que tudo isso pode estar em vias de colapso.